Liberdade, Renan da Penha, poesia 7, é o Baleiro, Sliam, Malaque, e o Tuco, raridade, conexão, vamos que vamos, bagulho é louco, então não se intromete, por essa vocês não esperavam, uma mistura louca, poesia 7. Com ela no meu lado, foi o que me inspirou, o espírito independente, um mudão gigante, por ela nesse foi que eu vou falar de amor. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Oi gente, tudo bem? Voltei finalmente uma semana de folguinha aí. Vou falar sobre 5 filmes que eu vejo várias vezes, eu coloco no repeat e eu vejo assim, ó, quantas vezes o mundo me permitir ver esses filmes eu vejo. Por incrível que pareça, está bem calor aqui dentro de casa. Eu vou abrir a porta. Amo esses filmes pela mensagem que ele me passa, pelo... não sei. É clichê, tá, gente? São filmes românticos, assim, e eu vejo, cada vez que eu vejo, eu penso diferente. O primeiro filme que eu vou falar pra vocês se chama Simplesmente Acontece. Eu já trouxe ele aqui no canal quando eu tava fazendo vídeo com a Juliana. Eu trouxe o casal, meu casal favorito. Ele nos mostra que não é porque vocês estão passando por dificuldade na vida, não é porque vocês estão em mundos diferentes ou em situações diferentes que o amor de vocês vai diminuir ou que vai acabar. Na verdade, às vezes a distância ou algumas dificuldades nos ensinam justamente a respeitar o espaço do outro e a respeitar o tempo que a gente precisa. O tempo é virtude. Esse filme, ele nos mostrou exatamente isso. Anos depois, já maduros, depois de passarem por várias coisas, a vida uniu eles de novo. Às vezes a gente conhece a pessoa certa na hora errada. Nos faz entender isso, que não é no instalar de dedos que tudo vai acontecer. Às vezes a vida não acontece pra ontem e sim pra daqui a anos, sabe? Então a gente tem que aprender a lidar com o tempo. O segundo filme é o meu filme favorito da minha vida. Gente, é sério. Quando eu falo filme favorito, eu tô falando ele é meu filme favorito. Tipo, eu vejo ele sempre. Que se chama Meu Primeiro Amor, que é a tradução de Flipped. Flipped, se não me engano, é numa piscada ou num instalar, alguma coisa assim, sabe? É tipo, bum, tipo isso. E esse filme, ele conta a história de um menino e de uma menina que o menino vai se mudar pra frente da casa dessa menina. Ela é muito espontânea, ela é extrovertida, ela é aleatória, ela não tá nem aí com o que os outros pensam dela. Ela quer brincar com ele, ela toca na mão dele, daí ele olha assim pra ela, meio tipo... Por que você tocou em mim? Ela toca nele e pensa... Meu Deus, o amor da minha vida. O bom desse filme é que ele nos conta a parte dela e a parte dele. É a mesma coisa que tu ler um livro e ter dois tempos ou duas versões, assim, sabe? Duas visões. Na parte dela, a gente vê o amadurecimento de uma menina que era apaixonada desde os 6 anos de idade e ela começa a entender, a amadurecer e a ver que a vida não é só um guri. Enquanto ele, que desde pequeno zombava dela, a gente começa a perceber que o sentimento que ela sentia por ele, ele começa a ter. E ele tá percebendo que sempre tirou sarro dela porque ele gostava dela. E quando ela parou de dar atenção pra ele, ele entendeu que aquela presença que ela tinha na vida dele tava indo embora. E eles conseguem se acertar, porque ele faz uma coisa muito bonitinha. O próximo filme que eu vou falar pra vocês é O Plano Imperfeito, da Netflix. Eu já vi várias vezes e eu repito sempre que não tem nada pra ver. Esse filme, ele é totalmente incrível, porque é o acaso, sabe? Coincidências acontecem. Uma secretária de uma mulher rica, de um jornal, vai comprar o jantar da chefe dela, enquanto o secretário de um empresário vai comprar o jantar do chefe dele. Daí os dois se encontram no saguão do prédio e ele acabou pegando comida dela pra levar pro chefe, acabaram dividindo tudo e eles se conheceram ali, de um jeito bem estranho. Coincidência. E no decorrer do filme, eles começam a criar uma amizade, porque eles têm uma ideia de juntar os dois chefes. Porque daí, juntando os dois chefes, eles vão poder se livrar deles, digamos assim. Eu gosto desse filme por causa de uma frase. Sim, gente, eu vejo o filme inteiro por causa de uma frase. Tem uma cena onde, se não me engano, é a irmã da personagem, ela vai se casar e ela faz um discurso. E nesse discurso diz assim, que a avó delas tinha uma frase que movia a vida dela, que era assim: eu gosto de ti por causa disso, mas eu te amo apesar disso. E quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fiquei assim, cara, isso faz total sentido.
você gosta dessa pessoa por causa desses motivos. Agora, você ama essa pessoa apesar dos defeitos. E desde então eu vejo esse filme várias vezes, eu amo esse filme. E é por isso que ele tá na minha lista de filmes que eu vejo sempre. E como não podia faltar na minha lista Para Todos os Garotos que Já Amei, que além de eu já ter lido o livro, eu vi o filme diversas vezes e... Gente, vocês não têm noção. Esses filmes aqui, eu falando pra vocês que eu vejo várias vezes, não é porque eu vejo várias vezes, é porque eu vejo muitas vezes. Eu sei o que vai acontecer, eu sinto as mesmas emoções, é sempre a mesma coisa. Se vai acontecer uma cena que tem vergonha, eu sinto vergonha alheia, todas as vezes. E assim, é um filme tão fofo, tão perfeito, que eu fiz até a playlist do filme. Tem uma frase da Lara Jean que me toca bastante, que é justamente o que eu sinto, eu acho. Eles estão na lancheria e o Peter pergunta pra ela por que ela nunca namorou. Daí ela fala assim, porque ninguém nunca se interessou, ninguém nunca quis. E ele fala, é mentira, porque eu já fiquei sabendo que tal pessoa te convidou pra sair. Daí ela fala, depois do que aconteceu na vida dela, parece que cada vez que as pessoas entram, tem mais possibilidade das pessoas saírem e acabar machucando ela. E eu ouvi isso, eu fiquei assim, Cara, sou eu na vida. É justamente eu na vida. só que eu não procuro gente, eu não busco gente, eu não faço, tipo, eu não corro atrás de ninguém, porque se eu começar a me importar demais com essa pessoa, o tombo ou o machucado vai ser muito maior do que se eu não me importasse. E ela falando isso, eu fiquei assim, cara, eu pensei que eu fosse a única que fizesse isso, ou a única que pensasse desse jeito. E é por isso que eu gosto desse filme, porque eu me identifico com ele. Claro que eu não me identifico por causa do Peter, né? Quem dera eu ter um Peter, né? Deus, pelo amor de Deus. Mas o próximo e último filme foi o primeiro filme que eu vi nessa lista, né? Que passou na sessão da tarde. E é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você. O poema que ela faz, né? Quando eu, mais velha, comecei a pesquisar, eu descobri que essa cena foi gravada apenas uma vez, sem ensaio. Ela pegou, começou a ler o poema, o choro que ela teve, a emoção que ela sentiu foi exatamente o que ela estava sentindo na hora. Ela entrou completamente no personagem, não teve várias vezes ou outras cenas. O que o ator... Eu não sei falar o nome, é Led? Led? O que o Patrick sentiu naquele momento, que o choro que ele tava tendo ali, com a mão no rosto e olhando pra ela, foram genuínos. A cena em si não era pra ter choro. Eles combinaram de ela sentir raiva dele. Só que não foi isso que aconteceu. E a cena ficou perfeita, porque isso nos emociona. É a cena mais bonita que tem no filme, sabe? Ela se emocionando, falando que ela não consegue odiar ele, nem com tudo que aconteceu. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus! Um momentinho. Ela não conseguia odiar ele. Ela, tipo, gostava dele. E aí que entra a outra frase do outro filme. Ela gostava dele porque ele combinava com ela, ele era bonito, eles tinham uma sintonia, mas ela amava ele apesar de tudo que ele tinha feito, apesar de ele ter mentido, apesar de tudo. Então, tipo, gente, aquela frase daquele outro filme lá combina completamente com todos os filmes. Cara, perfeito. Quem foi que inventou essa frase? Quem foi? Porque, cara, ele merece um prêmio, tipo, merece, sei lá. Ela descobriu o mundo. Literalmente, ela descobriu o que significa amar uma pessoa. Eu fiquei... Esse foi o vídeo de hoje, os 5 filmes que eu vejo a vida inteira. Comentem o que vocês acharam, quais são os filmes que vocês não desistem nunca de assistir, assistem diversas vezes. Podem comentar à vontade, deixem o seu like, comentem aqui o que vocês acharam, ativem o sininho de notificação, me sigam nas redes sociais e muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.